ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Fala, meu povo, conectado aí no canal da ESI JMJG Som e Imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia, informática e também agora no mundo vintage. No vídeo de hoje estamos fazendo um vídeo dedicado principalmente aos usuários do Linux, sistema Linux, na categoria iniciantes, tá bom? Quem migrou aí para o Linux recentemente, veio aí de outros sistemas operacionais aí, não está acostumado aí muito a utilizar aí, por exemplo, o gerenciamento, né, dos aplicativos no Linux, né? Então nesse programa nós vamos ensinar a vocês uma nova modalidade, né, um pacote, né, diferenciado aí de aplicativos, que é um pacote compactado, né, digamos assim, é um pacote auto-executável. Não seria bem esse o termo que a gente pode utilizar no Linux, mas para os usuários aí um pouco mais iniciantes, podemos dizer que é isso, tá? Então, se você tem um pouco mais de conhecimento, já conhece essa ferramenta, né, do AppImage, então esse vídeo não é para você. Agora, se você também é um usuário um pouco avançado, mas não conhece muito bem, ou não ouviu falar, porque usa muito terminal, né, não é muito de usar o sistema gráfico, então você pode assistir esse vídeo aí que vai agregar conhecimento aí para você. Bom, então o Linux tem várias maneiras aí da gente trazer aplicativos para dentro do sistema operacional, são aplicativos próprios do sistema Linux, tá? Aqui a gente não está falando nada com relação a rodar programas do Windows, por exemplo, em cima do Linux, não é esse o objetivo desse vídeo, nem mostrar ferramentas também parecidas, simplesmente mostrar para vocês como que a gente faz para trazer aplicativos para dentro do nosso sistema operacional. Muitos conhecem aí a ferramenta, a gente está usando aqui um sistema Ubuntu, tá, galera? Então, o que eu estou fazendo aqui em cima do Ubuntu, mas se você tiver um outro Linux aí, que seja derivado do Ubuntu ou não, o procedimento é o mesmo. Você vai ter que correr atrás aí da sua loja de aplicativos. Aqui a gente tem aqui o Discovery, dentro do Ubuntu, a gente está usando o Ubuntu 19.10, tá? Mas praticamente todos os outros Ubuntu são bem parecidos. Você tem a sua própria loja aí. E aqui a gente pode pesquisar aqui aplicativos por várias categorias. Tem categorias aí de ciência, educação, pacote Office, gráficos, que seria edição de fotos, tem o GIMP, enfim. Aqui, basicamente, ele se assemelha muito com o que a gente está acostumado aí do Android, né? Porque o Android também é um sistema Linux, para quem não sabe. Você que é usuário leigo aí, começou aí no Linux, saiba que você já usa Linux há muito tempo e não sabia. Porque o Android também é um sistema operacional baseado em Linux. Então, o Linux sempre teve esses jeitos aí, né, de instalar aplicativos fáceis, né, como a gente vem aqui, clica no botão instalar, sem precisar acessar a internet, mais nada, e o próprio aplicativo se integra automaticamente ao sistema, cria menu, cria íconezinho e tal. Então é muito fácil, porém alguns aplicativos não estão listados aqui. Então exige que você abra o terminal, comece a rodar aí uma série de dependências, instalar pacote, e nessa parte é onde alguns usuários, e principalmente os mais leigos, começam a se irritar, se sentirem desconfortáveis e lembram aí do sistema operacional aí que usavam anteriormente, que era tudo mais fácil, mais lindo, maravilhoso. Baixava o programinha na internet, dava 2 cliques e era feliz. Então saibam que para o Linux também existe essa possibilidade, que é o famoso AppImage, que seria o .ez do Windows. Se é que a gente pode comparar, é só por efeito de comparação, tá, pessoal? Não é, digamos assim, a tradução literária ao pé da letra, tá? Ninguém está falando que o AppImage é isso, mas para uma forma de comparação seria comparado, por exemplo, ao .ez do Windows, que é só a gente baixar na internet, dar 2 cliques e ser feliz. Então o Linux também traz esse tipo de formato de aplicativos, tá? E qual a vantagem disso? Bom, a vantagem é o seguinte, vocês estão vendo aqui, eu estou aqui no meu sistema com um monitoramento de disco rígido, de espaço livre, e eu tenho aqui no /home, que seria o local onde tem os meus arquivos de usuário, está bem limitadinho, e o /, que seria o instalador do sistema, o sistema operacional do Linux é instalado aqui. Não sei se vocês notaram, só tenho 3.4 GB aqui de uso.
Então, espaço livre aqui bem limitado, 3.4 GB. Então, para mim, não seria interessante rodar aqui o Discovery, por exemplo, e instalar uma série de aplicativos que eu vou estar tomando aquele espaço, vou estar ocupando o espaço do sistema. Então, seria para mim interessante que eu pudesse rodar os aplicativos sem precisar instalar eles no sistema. Essa é a primeira grande o ponto positivo aí, por exemplo, do AppImage. O segundo ponto positivo é que ele permite que você rode o aplicativo independente do seu sistema operacional. Ou seja, se você tem a dependência, a biblioteca ou o pacote do Haiku Parta, no qual o aplicativo do Linux precisa para poder rodar. Como ele vem tudo num pacotinho, né, tudo incorporado ali, como se fosse um .exe, é a mesma coisa. Na hora que você rodar, ele não vai pedir dependência, porque ele tem tudo que ele precisa dentro dele. Então, é uma maravilha. São duas coisas interessantes. Você não precisa instalar, economizando espaço no sistema operacional, e você não precisa correr atrás das dependências, porque o próprio pacote do AppImage traz tudo o que precisa ali dentro para você rodar aquele determinado aplicativo. Então, para mim, nesses dois pontos já são interessantes. A gente está fazendo mão do AppImage, por exemplo, do que está correndo atrás aí de instalação, sudo, apt install, apt-get e tal, dpkg-i, para ficar instalando pacotes aí, dependências, que é muito complicado para quem é usuário iniciante do Linux. Realmente um pouco chato essa questão. Então, eu tô aqui com alguns arquivos que eu já baixei na internet, alguns programas que já vem compilado nesse formato, ó, tá? Já são aí o .appimage. Eu baixei aqui alguns para a gente poder mostrar para vocês como funciona. A princípio você pode encontrar eles, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, abrindo a internet neste endereço que está aqui, ó, o appimage.github.io. Vai deixar o link depois, mas estamos mostrando aqui para vocês. Ele também traz para vocês aqui uma série de aplicativos já compactados nesse formato AppImage. Uma série aí de categorias em áudio, produtividade, multimídia, ciência, ferramentas de desenvolvimento, ajustes, né, settings seria parâmetros do sistema, né, configurações de ajuste, educação, seriam programas educativos, pacote Office, alguma coisa nesse sentido. Para o sistema, algumas ferramentas do sistema, jogos também, ó, utilitários, programas gráficos e fotográficos, parte de vídeo, players, por exemplo, também parte de comunicação e notícias, né, leitores de RDDS, enfim. Então tá tudo aqui, basta você vir aqui, clicar na categoria que você quer, por exemplo, games, e ele vai trazer para você aqui os jogos que você tem já no formato AppImage. É só você fazer o download aqui, que ele vai abrir uma página de download, obviamente. E aqui a gente vai poder baixar o bendito do programa. Por exemplo, aqui, ó, o Arcade, por exemplo, tem a versão aqui, ó, AppImage, que tomaria 76.6 megabytes no meu disco rígido, certo? E também tem outros formatos para quem quer instalar aí para Windows, certo? Para Mac, pacote DMG. E também o Linux tem um outro formatozinho chamado Snap, que também é um AppImage, também é um formato aí de arquivo compactado, mas nós não vamos falar do Snap aqui nesse vídeo. Estou trazendo somente o AppImage, tá, pessoal? Então vocês vão se restringir aí, no caso do Linux, apenas a esse primeiro aqui, tá? Então é muito fácil. Então você vai ali, dá uma procurada, você vai falar para mim, mas às vezes não tem o que eu quero aqui. Então você vai ter que fazer uma busca manual, procurando pelo site do desenvolvedor, certo? Então, às vezes realmente não tem aqui. Esse site do appimage.github, ele tenta fazer uma certa de coleção, né, de alguns, né, aplicativos que já estão no formato AppImage. Não estão todos realmente, mas alguns estão aqui. Então, de repente, você precisa de algum que já está por aqui, pode ter certeza que você vai encontrar aí, é só fazer o download no formato. E depois que fez o download, o que eu faço? Bom, você fez o download, ó, ele vai aparecer exatamente com essa descrição aqui, o nome do aplicativo. Se ele é 64 bits, geralmente tem o x8664 aqui para indicar, separar ele do 32 bits, por exemplo. E o final dele é .appimage. Então todo o arquivo no seu Linux que tem esse arquivo final aqui, .appimage, esse formato aqui, ele é um auto-executável. É um pacote de aplicativo.
certo? Que ele já está pronto para rodar. O que precisa ser feito aqui? Alguns precisam marcar esse pacote como executável. Então, como eu estou usando KDE, tá, gente? Estou usando KDE aqui. Se você usar XFCE, LXDE ou outro gerenciador gráfico, Fluxbox e tal, não interessa. Você vai marcar ele como executável da maneira que você costuma fazer aí. Cada gerenciador gráfico tem o seu tipo aí de file browser. Eu estou usando o Dolphin aqui porque eu estou usando KDE, tá? Se você não usa o Dolphin, usa o Nautilus, usa o Crusader, enfim. Então você vai procurar fazer de um jeito que torne ele executável. Aqui no Dolphin é muito fácil, basta eu clicar aqui com o botão oposto em cima do meu pacote, venho em propriedades, venho aqui ó, em permissões, certo? Ó, e ele já está marcado automaticamente como executável aqui nessa caixinha. No caso do meu tá assim já. Se o seu sistema não traz essa opção, certo? Você marca ele aqui como é executável nessa caixinha que está aqui. Outra forma de fazer isso é também usar o comando chmod. Então você tem que abrir um terminal, vai dar lá um chmod, né, para poder transformar lá o tal do aplicativo como executável, tá? Eu não vou abordar muito isso porque geralmente os usuários leigos e iniciantes do Linux detestam usar o terminal, preferem usar o sistema gráfico. Então, o chmod você procura depois na internet aí como transformar um arquivo em executável, que ele, se não me engano, é um chmod com X, alguma coisa nesse sentido aí. Eu também não sou muito prático, não uso muito terminal, então eu não lembro de cabeça, mas alguns aplicativos até traz para você aqui. Eles explicam para você como fazer para transformar ele em executável, tá? Então, fazendo isso, é só você vir aqui e dar 2 cliques do mouse para abrir, exatamente como um pacote.exe que o Windows fazia, tá? Ele vai abrir aí automaticamente, sem pedir instalação, sem pedir dependência, sem ficar dando mensagem de erro ou outro raio que o parta, que é muito comum aí, se você instalar, por exemplo, pacotes do Linux no formato padrão, Deb, RPM, geralmente você é obrigado a instalar dependências. Olha que maravilha, estou abrindo o Kdenlive aqui, que é um editor de vídeos do Linux, um dos melhores, né, comparados aí, por exemplo, ao Premiere. Então é realmente um editor que a gente usa aqui, inclusive, da nossa empresa, para edição de vídeos. É muito bom e é gratuito. Então, eu estou usando, por exemplo, aqui já a versão do Kdenlive mais atual. Estou usando a versão 19.12.3, que é de 2020, inclusive, ó, 2020. Isso o sistema operacional do Ubuntu não traz essa versão do Kdenlive 19.12. Ele vai trazer uma versão mais antiga, 19.1, 18, alguma coisa, 16, enfim. Então, eu posso rodar, inclusive, outro software mais atual no meu sistema operacional, independente de eu ter o Kdenlive instalado. Ou você pode desinstalar o Kdenlive original, que vem na sua distribuição, e usar o Kdenlive no formato app-image. Ele funciona normal, pessoal, tá? Tem as mesmas funções, ó, os mesmos filtros que tinha no Kdenlive, certo? Não precisa mais instalar as bibliotecas ali do Freeware, nem do FFmpeg. Ele já está embutido tudo bonitinho aqui dentro desse app-image. Certo? Então tudo que você precisa para depender de rodar o Kdenlive, o MLT, por exemplo, que é um pacote, né, que depende, o Kdenlive depende do MLT, não precisa instalar, porque nesse app-image aqui já está tudo aqui dentro. Então é só clicar e ser feliz, do jeitinho que você fazia no sistema operacional do Windows, por exemplo. Certo? Outro exemplo aqui, ó, tem o KiCad. O KiCad aqui, para quem não sabe, é um software de desenvolvimento para eletrônicos, engenheiros e técnicos que desenham placas de circuito impresso, tá? Então, eu tenho também aqui um KiCad, é um software também bem profissional, alguns usam inclusive na indústria. A gente tem ele aqui. Tem aqui o nosso projetinho que já está pronto, da nossa plaquinha XT-IDE. Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver o software rodando bonitinho. Vou até visualizar até a placa na versão 3D para vocês verem como ela ficaria. Tá vendo? Olha que bonito. Exatamente igualzinho o projeto que a gente fez ali da placa, que já está até rodando aí no mercado, tá? Então a gente desenvolveu esse projeto aqui no KiCad, que é um software extremamente complexo, bem profissional, roda no Linux e tem versão também aí em app-image, tá? Estou usando a versão aqui
a versão também de 2019, que é a mais recente, tá? É uma das últimas versões aí. Então, você não conseguiu rodar o KiCad no seu sistema operacional Linux, porque ele é bem pesado, ele exige uma enorme dependência, um monte de bibliotecas, um monte de templates, ele ocupa aí quase 3, 4, 5 GB. Eu não tenho condição de rodar o KiCad no meu sistema, porque eu estou estourado, ó. Tenho 3.4 GB, é muito pouco. Então, eu posso baixar o app image dele, ó, e rodar ele bonitinho, que nem vocês viram aí, 2 cliques, tá? Eu tenho o OpenShot também aqui, que também é um editor de vídeo muito bom, bem bacaninha aí para Linux. É um editor um pouquinho menos profissional, como o Kdenlive, por exemplo, mas ele tem muitas coisas interessantes, que nós também aqui na nossa empresa também usamos de vez em quando para editar os vídeos aí que vocês estão assistindo. Ele permite criar títulos animados, ó. Bem interessante, ó. E tem templates aqui de várias coisas aqui que a gente pode vir aqui a qualquer momento e fazer o GC animado que a gente queira aqui. Então, o OpenShot também é um software que no Linux também tem dependências, é bem complexo de instalar, e nós estamos rodando ele aqui maravilhosamente usando o pacote appimage, sem precisar compilar as dependências e tudo mais. Também é a versão 2020, ó, software bem atual. A gente baixou aí diretamente no site do desenvolvedor, tá? Tô rodando ele diretamente aqui do browser, tá? Do File Browser. Tô clicando como se fosse um .exe que vocês tinham no Windows aí. Para terminar, vou mostrar mais um aqui, ó, que seria o Winamp, na versão WebNamp. Mas é bem o Winamp que vocês tinham no Windows aí, aquele software bem antigo que para tocar MP3, né? Dá para fazer rádio online com ele, bem legalzinho, ó. Ó a função do Winamp aqui, ó, tá vendo? Rodando livre e maravilhoso aqui no meu sistema Linux, em formato appimage, sem necessidade de rodar dependências, rodar Wine para emular o Windows, nada disso. Inclusive, esse WebNamp aqui, eu baixei aqui, ó, no site que eu mostrei para vocês aí do GitHub. Só vim aqui, se não me engano, na categoria multimídia. Se não me engano, ele deve estar lá no finalzinho. Aqui, ó, WebNamp, tá vendo? É ele aqui, ó. Tá? É o Winamp na função Linux. É só clicar aqui em download, vocês vão baixar exatamente o mesmo pacotinho que eu baixei aqui do appimage. Depois você dá 2 cliques e ser feliz, tá? Tenho também um outro aqui que é o Olive, também um editor de vídeo. Eu particularmente não gosto muito dele, mas tem gente que gosta. Então, tá aqui disponível também, lindo e maravilhoso para ser rodado automaticamente na função de pacote encapsulado. Então a gente fala pacote encapsulado, porque ele tem uma série de coisas aí dentro, inclusive as dependências também já estão aí dentro. Tudo que o programa precisa rodar. Cara, para terminar o nosso vídeo, a última, terceira e grande funcionalidade desses arquivos aqui, do .appimage que vocês estão vendo aqui, vocês viram que eu rodei ele diretamente aqui do File Browser. Não precisei instalar, não precisei rodar root, privilégio de administrador, nada disso. Foi só clicar e o programa se auto-executou. Uma maravilha. Eu posso simplesmente fazer o quê? Posso pegar todos esses camaradinhos aqui, ó, e gravar um pendrive. Pegar um pendrive, copiar todos eles e rodar em outra máquina, em outro Linux. Ou seja, o appimage também é um formato de você rodar o aplicativo de forma universal. Mesmo que você tenha 500 Linux aí, não precisa correr para instalar o Kdenlive em todos. Você só pega o seu projetinho do Kdenlive, salva no pendrive e depois carrega em qualquer computador que você queira, porque o appimage também roda direto do pendrive, sem necessidade de instalar no sistema operacional. Então a portabilidade também é um item muito importante que esses pacotes do appimage fornecem para nós. Então a dica que nós deixamos hoje é simplesmente essa. O Linux também tem formas de rodar automaticamente vários aplicativos, assim como é no Windows, né? O .exe do Windows, no caso do Linux, o appimage é um deles. Existe lá o Snap também, tem o Flatpak também, alguma coisa assim. Também um outro formato, mas eu não vou estar fazendo isso hoje, que não é o foco do vídeo, tá? Mas o appimage eu gostei bastante dele, tá? Então vocês podem procurar aí
nesse site aqui, ou você vem diretamente na internet e procura o Kdenlive, o OpenShot, por exemplo, e o KiCad. Eu baixei diretamente do site oficial do Kdenlive, do OpenShot e do KiCad, tá? Não encontrei o app image deles aqui no site do app image GitHub, tá? Mas no site oficial tem. Então, gente, quando puder, sempre procurem usar esse app image. Vocês não vão instalar no sistema operacional, não vão, né, ocupar espaço do barra de vocês, e podem usar portabilidade. Pode gravar num pendrive, carregar entre vários sistemas Linux, sem precisar ficar instalando aí. Bem legal. E aos desenvolvedores, a gente quer deixar aqui um recado. Sempre que possível, pessoal, criem aplicativos assim, nesse formato .appimage, que é muito mais fácil da gente rodar no Linux, sem precisar quebrar a cabeça com dependência, usar terminal. A gente sabe que o Linux é um sistema operacional bem técnico, né? Ainda exige algumas coisas no terminal, o pessoal gosta, mas a gente tem uma porcentagem aí de alguns usuários que estão migrando agora para o Linux, que vem de outros sistemas operacionais, por exemplo, do Windows, que estão acostumados em clicar e rodar, como é o .exe. Então esse appimage é bem interessante, é uma função que economiza muito tempo, economiza espaço e é bem legal, prática principalmente para os usuários iniciantes. Então invistam mais em aplicativos como esses, como o formato appimage, que a gente vai adorar. Então, grande abraço para todos que assistiram o vídeo. Fiquem ligados no nosso canal, que em breve muito mais novidades sobre o mundo da eletrônica, tecnologia, informática e mundo vintage. Até mais! Este vídeo foi produzido por ESI-JM-JG Som e Imagem, serviços técnicos e videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com